Então, pessoal, vamos lá. Esse aqui é mais um direto ao ponto, né? Hoje a gente vai falar sobre os efeitos colaterais de um ORM no seu domínio. Vou falar sobre, aqui no caso, né, especificamente sobre a Entity Fabric e o NHibernate, né? Os efeitos colaterais, né, que esses dois ORMs causam ao nosso domínio. Vou estar fazendo um comparativo, né? Vou fazer um comparativo entre os dois, certo? Aqui é a nossa agenda, né? Vou dar um breve resumo, né, para a gente ficar na mesma página sobre modelo de domínio e persistence ignorance. Vou falar sobre o que é um ORM, né, também de uma forma rápida, só para a gente se situar. E aí eu vou continuar depois só mostrando os exemplos, né, de quais são as implementações que a gente precisa fazer para suportar esses dois ORMs no nosso modelo de domínio, certo? Show, vamos lá. Primeiro, quem não conhece a gente, nós somos a Software em Contexto. Esse é um vídeo feito pela Software em Contexto, né? A Software em Contexto é composta por mim, Gustavo Fontes, pelo André Baltieri, pelo José Roberto Araújo, pelo Ian Justino e pelo Robson Castilho, né? Nosso objetivo aí é falar sobre Clean Code, boas práticas, né? Sobre DDD e mais sobre a parte de arquitetura e Clean Code, né? Então, e esse aqui é um quadro, né? Além dos casts que a gente faz mensalmente, esse aqui é um novo quadro que a gente tá começou a fazer esse ano, que é o direto ao ponto. Bem, modelo de domínio e persistent ignorance. O que são essas duas coisas? Né? E por que elas estão atreladas? Né? Primeiro, atualmente a gente tem visto, né, é comum a gente encontrar em aplicações, nas chamadas aplicações enterprise, né, a gente nos depararmos com arquiteturas do tipo Onion Ring, né, ou a implementação da filosofia, né, que o DDD oferece. A implementação de conceitos que o DDD oferece para nós, né? Em ambos os casos, tanto quando a gente está falando que está trabalhando com DDD em um projeto, ou quando a gente simplesmente está usando uma arquitetura como base na Onion Architecture, né? Que é um modelinho cebola aqui, né? A gente tem como foco trabalhar na construção do modelo de domínio, né? O foco dessa arquitetura, né, e da filosofia de desenvolvimento que é o DDD, o foco é no core da aplicação, ou seja, na construção de um modelo de domínio que atenda o negócio. Bem, tendo isso em mente, né, a gente pode dizer que o quê? O que é o modelo de domínio? O modelo de domínio, primeiramente, pode ser considerado uma abstração do problema de domínio. O que é isso? Uma abstração do problema de domínio, né, que é o Domain Problem, né? Isso quer dizer que o modelo de domínio tem como objetivo armazenar, né, conter toda a lógica de negócio necessária para resolver o problema. Porque sempre que a gente desenvolve um software é para resolver um determinado problema. Então, o modelo de domínio é o carinha aí, aqui no modelo da Onion Architecture, é o miolinho da cebola aqui. Onde tem esse domain entities, é onde tem as entidades e os objetos de valores, que é os caras que vão conter toda a lógica de domínio para toda a lógica de negócio, né, para resolver o nosso problema. Então, primeiramente, é uma abstração do problema de domínio, é o cara que vai resolver o nosso problema. Ele contém toda a lógica para resolver isso, né, como eu disse. E ele não possui influência de agentes externos. O que isso quer dizer? Né? Como o foco nosso, quando a gente está trabalhando com o modelo de domínio, é entender quais são as regras
né, de negócio e implementá-las, como esses caras estão no modelo de domínio, o core da aplicação ele só vai ter informações referentes ao negócio. Então ele não sofre influência de ninguém. O modelo aqui de Cebola explica muito bem isso, porque aqui no core é onde tem a regra. Esse cara não depende de ninguém. As camadas de cima que vão dependendo da camada de baixo. Então, como o modelo de domínio está aqui no meinho, ele não vai depender de ninguém. Ele que vai fornecer recursos para as demais camadas, né? E isso, né, é o gancho para a gente falar sobre persistence ignorance. O que isso quer dizer? Como ele não possui influência ele não possui influência de agentes externos, quer dizer que ele não se preocupa com persistência de dados, não se preocupa com enviar e-mail, não se preocupa com nada que é referente à infraestrutura ou interface com o usuário. Entende? Por isso que ele é ignorante à persistência, né? Por isso que ele não se preocupa com esse tipo de coisa, certo? Bem, o ORM, o que é um ORM, né? Aqui, para a gente não perder muito tempo, a gente pode dizer que o ORM ele é como se fosse uma cola, né? Como assim uma cola? Porque ele é o carinha que vai mapear as nossas entidades, né, do nosso modelo de domínio em forma de tabelas. Só que nem o modelo conhece o banco de dados, nem o banco de dados conhece o modelo de domínio, né? Ele é a ponte entre esses dois mundos, né? E consequentemente, por ele fazer esse papel digamos assim, de forma automática, a gente não tem que se preocupar muito com isso, só fazer as configurações necessárias. Ele traz muita agilidade, né? Ele traz um ganho muito grande para a gente, né? Em desenvolvimento e persistência de dados. E como ele traz esse ganho, ele também traz alguns trade-offs, né? Ele, com esse poder dele, ele traz alguns probleminhas, né? Digamos assim. O que seriam esses problemas? Como ele traz essa agilidade em persistir e alterar e listar dados, a gente precisa fazer algumas modificações no nosso modelo de domínio, né? Modificações estritamente necessárias para atender o ORM, que o ORM é requisito tecnológico de infraestrutura, né? Persistência de dados. E por isso, do tema desse direto ao ponto, que é as infecções, né? Que a gente vai falar sobre as infecções, né? Sobre os efeitos colaterais, né? Que o ORM sofre, porque a gente tem que implementar coisas específicas para o ORM funcionar, para que ele consiga, né? Ele precisa de implementações necessárias para poder fazer esse mapeamento, né? Então, assim, como o modelo de domínio não tem que ter implementações, né, influência de agentes externos, daí o efeito colateral do ORM é a infecção que ele causa no nosso modelo de domínio, certo? Esse é um dos trade-offs o principal trade-off que o ORM traz para o nosso modelo de domínio, certo? Bem, para exemplificar as alterações e o que né, o Entity Framework e o NHybrid precisam, né, para mapear nossas entidades, eu vou utilizar aqui um pedaço de um agregado de um conceito de uma aplicação de um cinema online, né? Onde é possível gerenciar a programação do cinema, sessões, o período de exibição, enfim, aqui peguei um pedaço, um agregado desse case para mostrar para vocês, certo? Então vamos lá. Primeiro, persistindo ao agregado, né? O que isso quer dizer aqui, né? Aqui eu tenho um modelo puro, isto é, um modelo que não sofre alteração, um modelo de um agregado, né, um modelo de domínio que não utiliza o ORM. Então aqui está uma implementação simples da classe programação, onde ela possui
uma lista de sessões, ela é composta por sessões, ela tem um período de exibição, e essa implementação aqui é uma implementação só utilizando o conceito de orientação a objeto. Né? A gente aqui eu não estou fazendo uma implementação que algum ORM precise. Então aqui eu tenho essas propriedades, né? O que eu preciso deixar como private eu deixo, o que eu só quero que seja só leitura, só deixei o get, enfim, essa aqui é uma implementação bem simples, né? Agora, aqui eu tenho uma implementação da mesma classe, só que sofrendo algumas mudanças para que eu consiga utilizar o NHibernate. Né? De bate-pronto, a gente pode ver que as mudanças não são muito drásticas. Né? Por exemplo, eu preciso implementar o virtual nas minhas propriedades e nos meus métodos da minha classe quando eu utilizo o NHibernate. Né? Senão eu tenho um erro em tempo de execução. Né? Na hora que eu for ler ou persistir algum dado, o NHibernate vai me falar que ele precisa que a propriedade seja public ou protect e virtual. Né? Isso aqui é uma demanda estritamente imposta pelo NHibernate. Outra é o construtor, né, default, né, construtor parâmetros, um construtor sem parâmetros, e tem que ser protected para o NHibernate conseguir mapear as entidades através de reflection. Né? Então, o menor nível de visibilidade que a gente consegue deixar para os setters das propriedades é o protect. Ou eu também posso não passar nenhum set. Se eu não passar, ele também consegue ler. Se eu passar um nível de visibilidade, precisa ser protected ou public, certo? De resto, mesma coisa. Eu deixei como uma lista, mas podia ser um enumerable sem problema nenhum, tá? Para o mapeamento agora da classe sessão, né? Bem simples também, mesma ideia, virtual ou sem get, sem set ou com set definido como protected e o construtor parameters, né? Construtor sem parâmetros aqui. Beleza? Agora o mapeamento dessa entidade. Na parte de infraestrutura, quando a gente vai fazer o mapeamento, né, para falar, ó, esse campo, essa propriedade simboliza a coluna X no banco, essa classe simboliza a coluna Y. Esse aqui é o mapeamento do NHibernate. Aqui eu defino o ID, o componente, essa é uma propriedade do NHibernate, que o método, né, que permite que eu defina meus objetos de valores. Né? Isso quer dizer que, como o período de exibição é um objeto de valor nesse meu agregado, eu estou falando aqui para ele que o início e fim que estão dentro dessa minha propriedade, que é uma propriedade do tipo período de exibição, vão ser colunas da minha tabela programação, certo? E esse resmane aqui é a configuração que eu faço para definir o relacionamento de um para muitos, né? De uma programação possui muitas seções. Aqui eu estou falando qual propriedade ele vai ler, qual que é a foreign key na tabela. Aqui eu defino, que é bem legal, aqui o delete cascade orphan, ele permite que ao deletar uma programação, ele delete todos os registros que estão relacionados à programação, e esse cascade save update permite que eu adicione, né, insira e altere uma seção pela programação, né, que é bem pertinente quando a gente está trabalhando com a ideia de agregado, certo? Agora com o Entity Framework, aqui pessoal, já podem ver que aqui eu tenho mudanças não são muito drásticas também. Eu preciso de um construtor sem parâmetros. Aqui eu consigo usar o nível mais protegido de visibilidade, né, private, tanto no construtor quanto nos setters das propriedades. Entretanto, o Entity Framework ele me obriga a ter uma e-collection virtual para definir o relacionamento entre entidades, né? Eu não posso usar um número ou uma lista, tem que ser esse cara. Fora isso, nenhuma alteração. O mesmo vale para a classe sessão. Aqui eu defini os setters como private,
não preciso passar ali como private, né? E aqui eu tenho um a mais, né? Que com este framework que eu preciso definir, né, no meu modelo de domínio, qual que é a propriedade, né, que corresponde a foreign key na minha tabela seção. Então, como programação tem muitas seções, então na minha tabela de seção eu tenho o ID, né, a foreign key correspondente à programação. E eu, no caso do Edge Framework, eu preciso definir qual que é eu preciso definir aqui no código, no modelo de domínio, qual que é a propriedade que corresponde a esse relacionamento também, né? Não basta ter um mapeamento lá. Esse é o mapeamento da minha entidade, né? Com o Entity Framework, bem parecido também, né? Aqui eu estou falando qual que é o meu ID, eu estou fazendo o ResMain, né? Que é uma programação que tem muitas seções. E aqui, tá vendo aqui? Que eu preciso passar, né, no ResForeignKey qual que é a coluna, senão se eu já tiver um banco criado, né, se eu só tiver mapeando um banco sem estar criando o banco pelo código, né, pelo meu software que eu estou desenvolvendo, ele vai criar uma nova coluna do jeito dele aqui, fazendo a referência, né, ele não vai conseguir entender que o que tem lá já está sendo relacionado, então por isso que eu preciso passar aqui o nome da tabela que eu já tenho, certo? E o nome da tabela aqui. Diferente do NHibernate, aqui eu tenho uma classe para configurar entidades, que eu utilizo o Entity Type Configuration, e para objetos de valor eu uso o Complex Type, que é a mesma ideia, né? Aqui eu estou falando que o período de exibição vai ter vão ser o início e fim, que são propriedades dele, vão ser colunas na entidade que estiver utilizando esse cara, né? No caso, nosso programação. Bem, para eu adicionar uma nova seção na minha lista, né, de programação, com o NHibernate, o que eu preciso fazer? Eu crio uma nova seção, adiciono aquela lista que eu tenho, e para persistir, eu só altero minha programação. Ele já vai conseguir entender que tem uma nova seção na minha lista e, consequentemente, ele vai criar um novo registro na tabela seção. Beleza? No caso do Entity Framework, eu consigo fazer a mesma coisa também. Até aqui, igual. Certo? Aqui é a implementação do meu repositório no Entity Framework, aqui a implementação do repositório no NHibernate. Tudo bem? Então, ok. Removendo uma entidade, né? Vamos supor que uma seção não exista mais nessa minha programação, eu quero removê-la, né? Fazendo pela raiz do agregado, lá na minha programação tem um método que vai informar que a seção é indisponível, eu passo a seção e removo da minha lista de seções que tem na programação. Altero a entidade de programação, ele vai identificar que foi removido o item que já existia e vai deletar o registro na tabela, bem tranquilo. Com o Entity Framework não muda muito. Entretanto, aqui eu removo a mesma coisa, removo o item da lista, só que para esse update aqui funcionar, eu preciso fazer esse hackzinho na minha classe de mapeamento. Eu preciso falar aqui que a seção, que a chave da seção, né, o ID, o que corresponde à primeira key da minha tabela seção é a própria ID dela e o ID da programação. Se eu fizer isso e falar que o estado do meu objeto foi modificado e salvar, ele vai conseguir identificar que o item foi removido e deletar da tabela. Caso contrário, não funciona. Se eu não aplicar esse hackzinho aqui no Entity Framework, não dá. Eu tenho que fazer na unha mesmo a implementação para ele ler os objetos e remover, né? Trabalhando com listas de leitura. Então, pessoal, imagine que assim, tanto a lista quanto a collection, se eu deixar essas propriedades públicas, nada impede que um cliente, né, que sejam classes das outras camadas, consiga usar o método
add, né, para adicionar uma nova seção inválida ao meu agregado. Então, eu tenho uma collection, uma lista que implementa o método add, né, eu vou estar violando o meu agregado, né? Eu deixo que seja possível um cliente do meu modelo, do meu agregado, né, um cliente do meu domínio, adicionar uma seção inválida. Então, o que eu faço aqui com orientação a objeto? Né? Aqui sem estar utilizando uma classe que mapeia que utiliza o ORM. Eu crio uma lista privada, disponibilizo um enumerable como leitura para as classes clientes conseguirem consumir as sessões, né, visualizar. E aqui dentro do meu construtor eu passo a lista e a lista de sessões passadas através do construtor são adicionadas na lista privada, né? E o enumerable fica só para leitura. Então, adicionar e remover sessões eu faço pela lista interna, consigo encapsular esse cara, não tem problema. Com o N-Hybrid é a mesma coisa. Isso é algo bem bacana. Eu consigo utilizar uma lista interna, disponibilizar um enumerable só para leitura, né? Só que no mapeamento da minha classe de programação, eu tenho esse pulo do gato aqui, que é essa propriedade aqui, ó. O que eu estou falando aqui em suma nesse mapeamento? Ó, através da propriedade sessões, que é a minha pública, acha uma propriedade aí com o mesmo nome que tem como escrita o padrão camel case e tem um prefixo underscore, né, que tem um underline na frente. Isso não é nada mais nada menos que essa minha propriedade, tá vendo? Através dessa configuração ele consegue acessar a minha propriedade privada e utilizar ela para fazer o mapeamento, para inserção de novas sessões e remoção. Então, lindo isso daqui, né? Bem bacana. No Entity Framework eu já não tenho essa facilidade, então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar eu criei aqui uma expression, né, que permite que eu disponibilize para fora, somente como leitura, a minha eCollection. Como eu disse, o Entity Framework ele me obriga a ter uma propriedade virtual eCollection para fazer o mapeamento. Então eu continuo tendo ela como protected, disponibilizo o enumerable como leitura, que nem nos outros exemplos, e faço essa expression para disponibilizar somente como leitura a minha eCollection, para que no mapeamento, né, da minha classe de programação lá, eu consiga acessar a eCollection e ele consiga fazer o mesmo mapeamento, né, de inserção e remoção de sessões, né? Só que eu tenho que usar esse outro hackzinho aqui, que foi o melhor jeito que eu encontrei para fazer esse encapsulamento, né, de uma lista somente como leitura. Certo? Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar, né, aqui para vocês, quais os efeitos colaterais que o Entity Framework e o N-Hibernate podem causar, né, no nosso modelo de domínio. Aqui eu mostrei o que ambos ORMs necessitam, né, pedem para que a gente implemente nosso modelo de domínio. Meu objetivo aqui é de longe falar qual que é o melhor. Eu só quis trazer aqui para vocês um comparativo, né, e vocês, a partir disso, para que isso ajude vocês a conseguir identificar qual que pode ser o melhor ORM para a sua solução, né. Aqui eu deixo os nossos links, né, para quem não conhece, ainda não acompanha a software, a nossa página do Facebook, o nosso GitHub e o nosso canal no YouTube, né? Não deixem de se inscrever, curtam o que vocês curtiram, discutam o que vocês não gostaram. O feedback de vocês é bem importante para a gente continuar fazendo um trabalho legal, né? No final das contas a gente faz para vocês, né? Então espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, dúvidas, sugestões, por favor. Aqui tá os links de referência de onde eu me embasei para fazer esse vídeo, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.